Muito bem, vamos lá, vamos ver o Galvão Bueno no Flow, onde ele revela a sua história, a história do início da Globo. Eu fico curioso porque, afinal de contas, é o Bem Amigos da Rede Globo. Em dezembro de 81, tu narrou a final do Flamengo e Liverpool. Lá no Estádio Nacional de Tóquio. 81, cara. Faltavam 4 anos pra eu vir ao mundo. E uma coisa interessante que, assim, eu fui procurar saber. Quando eu fui lá no evento lá do lançamento do documentário, o cara me perguntou qual que era a tua narração que tinha a ver com o Flamengo, que tinha me marcado. E eu respondi pra ele, cara, acho que me marcaram do Galvão de verdade foram com a seleção. Porque, Tá aí um bom ponto, cara. Eu não me lembro, tá, de ter conhecido o Galvão Bueno antes de seleção brasileira. Eu não tenho nenhuma memória de Galvão Bueno assim antes da seleção brasileira, antes de narrar jogo da seleção. Óbvio, depois com o tempo a gente eventualmente foi vendo o Galvão narrar outros esportes, principalmente os esportes internacionais que tinham brasileiro, né? Porque ele sempre foi esse cara de Brasil, ziu, né? O famoso Brasil! Todo esse rolê, mas eu não lembro do Galvão mesmo antes de seleção, não, cara. Ali dá pro Galvão ser brasileiro, sabe? Então. Mas que ano você nasceu? Então, eu nasci em 85. Então, você não... Eu não vi. Mas, ó, eu fui ver depois, que tem no YouTube isso daí. Então, cara, é interessante que, sei lá, você tinha o quê? Quanto tempo de Globo ali? O Luciano do Vale era o cara, né? Eu tinha 2 meses, 3 meses. 2 meses, cara. Não, os caras te colocaram pra narrar a final do Mundial? Não. Quando eu cheguei... Quando eu cheguei era tudo mato. Eu só me lembro dessas frases. Eu cheguei e na Globo tudo é muito bem esclarecido, tá, o contrato, tudo. E eu sempre... Eu coloco como 2 dos meus 3 mestres, o terceiro é o Pelé, o Boni e o Armando Nogueira. O Boni é o Boni. A televisão brasileira existe com a importância que existe hoje por conta do Boni. É verdade, cara. Uma vez eu vi uma entrevista do Boni, né? Falando como é que ele fez as novelas do passado. Olha que doideira, cara. E aí eu não sei se ele tá inventando ou se ele realmente criou essa parada. Mas ele falou que, se você olhar para novelas antigas, você pode perceber que a novela a câmera é muito fechada no rosto dos personagens. E aí ele explicou por quê. Ele falou, porque olha, quando o cara estiver zapeando pelos canais, na hora que ele bater no rosto de alguém e é uma pessoa se expressando, ele tende a ficar. Porque geralmente na novela tá tendo discussão, tá tendo briga, tá tendo alguma treta, algo do tipo, alguém, sabe, algo assim. E aí também pensando que as telas de TVs eram bem menores do que elas são hoje, ele pensou nisso. Isso eu acho sensacional, cara, porque eu falei, pô, se ele pensou nisso, o filho da mãe é um gênio. O miserável é um gênio. Da genialidade do Boni. Sem dúvida. Cara, o Boni falou tão bem de mim no documentário, rapaz. Eu sempre soube que ele gostava de mim, mas não achei que fosse tanto assim não, cara. Tô devendo mais ainda ao Boni. Mas foi tudo muito ajustado com o Boni e com o Armando Nogueira. O Boni era o vice-presidente de operações, né? E o Armando Nogueira era o diretor do que era o jornalismo e o esporte junto. Então, foi feito um acordo. O Luciano Vale estava lá, historicamente, e eu vinha de uma temporada de Fórmula 1 fazendo na Bandeirantes. Na Band, em 1980. Primeira vitória, Nelson Piquet, disputou o título até o final. Então o Galvão já vem da Fórmula 1, olha que curiosidade, eu fazia ideia disso. Aquela coisa toda. Então ficou acertado o seguinte, a Fórmula 1 era minha, a seleção brasileira era do Luciano do Vale e o resto era dividido. Uma para você, uma para mim. Uma para você, uma para mim. Aí eu estreiei no jogo, o primeiro jogo... Era como se fosse uma semifinal, mas não era de grupo. Mas vai lá, vale como semifinal. Tá. Eu estreiei no George Wilson e Flamengo. Tá. Lá em cima do morro. Aí, lá é tudo alto, né? Aí tinha um outro jogo importante que eu não me lembro qual era, aí o Luciano fez. Aí eu fiz o segundo, o do Maracanã. O Flamengo foi pra final. Aí o Luciano fez o campeonato paulista, se não me engano. E aí eu fiz o primeiro jogo da final da Libertadores, com o Cobreloa, no Maracanã. Aí o Luciano foi fazer o segundo. Ele foi fazer o segundo, deu um terceiro jogo. Aí deu um terceiro jogo, ele saiu direto do Chile para Montevidéu,
Saiu de Santiago para Montevidéu e fez o terceiro jogo. E a seguir era a final do Mundial. Deu uma sorte fodida. O Boni não manda acreditar em mim, cara. E aí a coisa funcionou assim. Tá vendo aí, ó? Mais uma vez, toda vez que você pensar na lance da meritocracia, lembre dessas histórias, como a do Galvão, que em momentos cruciais ele só teve sorte. Tanto que no ano seguinte, eu fiz a Fórmula 1 toda e ele fez a Copa do Mundo da seleção brasileira. E eu fui o segundo na Copa do Mundo de 82. E, cara, assim, hoje todo mundo sabe que tu é Flamengo. Mas nessa época, não. Não, mas até pouquíssimo tempo atrás. Então. Até muito pouco tempo atrás. Rapaz, eu já fui tudo. Porque assim, jogava Palmeiras e Corinthians. Aí o Palmeiras ganhava. Você vai mais forte com quem tá jogando melhor. Aí o torcedor do Corinthians diz, esse filho vai palmeirense. Aí ao contrário, é corintiano. Eu já fui Palmeiras, já fui Corinthians, já fui São Paulo, eu já fui Santos. Pô, agora, mas aí eu tenho uma dúvida, né? Pô, quem trabalha com esporte, será que o cara, em determinado momento, ele não para de torcer? Porque, afinal de contas, aquilo é profissional pro cara, né? Então, tipo assim, beleza, por mais que seja o time do cara lá que esteja jogando, mas chega uma hora que o cara, tipo, tá preocupado em entregar o seu melhor trabalho por ele, né? Porque é doideira. Não dá pra ser profissional e ser tão torcedor assim. Eu não sei, eu não acho que... Uma vez eu vi um repórter, eu não lembro qual deles era, um desses da Globo aí, que saiu recentemente e fez um podcast. E ele falou, perguntaram pra ele, na verdade, que time ele torcia. Quando ele ainda tava na Globo, ele falou assim, cara, eu sinto muito, mas eu não acho que vale a pena revelar. Porque é muito crítico, né? Ainda mais que o torcedor é maluco, mas eu acho curioso. Eu já fui Grêmio, já fui Inter, já fui Cruzeiro, já fui Atlético, já fui Vasco, já fui Flamengo, já fui Fluminense, já fui Botafogo, eu já fui Sport do Recife, já fui Bahia. Tudo. Já fui tudo. Era na bronca do torcedor adversário. Entendeu? Você tá bebendo o quê? Isso daqui é um cararrilho. Quê? Tu gosta? Posso ir embora? Então, mas assim, o meu ponto é que, porra, assim, você teve logo no começo da narração de futebol a oportunidade de narrar o Mundial do Flamengo. Não, foi o meu primeiro título mundial. Primeiro título mundial. Eu tinha começado na Rádio Gazeta, era comentarista. Na TV Gazeta eu fazia tênis, essas coisas. Aí eu tive uma passagem meteórica pela Record, mas aí me surgiu a oportunidade da Bandeirantes. Eu ia para Bandeirantes para ser comentarista de rádio. E aí depois mudou, quando se formou a Rede Bandeirantes, para ser narrador de televisão. Então eu comecei a narrar em televisão, eu comecei a trabalhar em 74, comecei a narrar em 77. E fiquei até 81, até o fim de setembro, outubro de 81, na Band. Já tinha, nesse meio fiz Seleção Brasileira, fiz Copa do Mundo, de 74 no Brasil ainda, mas de 78 na Argentina, fiz Jogo do Brasil, mas título mundial, que eu perdi a conta de quantos eu narrei, entre automobilismo, entre clubes, entre Seleção Brasileira, e voleibol, e tudo, e basquete, e natação, e até de tudo, né? Mas o primeiro título mundial que eu narrei foi o chocolate em cima do Liverpool, 3-0, com 2 gols do Nunes e um do Adílio. E como é que foi aqui, cara? Mas ali, cara, eu tava... É claro que eu tava nervoso, cara, porque, pô, essa responsabilidade, né? Sabia que a nação tava toda ligada. Vocês estão ligados que... E acabou aqui, né? Vocês estão ligados que o Galvão tem um grave na voz, né? Ele fala assim, a voz dele já tem um grave, assim, aquela coisa assim, tipo... aqui. É muito doido isso, né? Enfim, tá aí. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.